Você é Kenzo Tema, um jovem e talentoso cirurgião japonês com uma carreira promissora na Alemanha. Você tem uma vida que muitos considerariam perfeita, um futuro brilhante no hospital mais importante da região, o respeito dos colegas e até uma linda esposa, filha do diretor do hospital. Tudo parece caminhar para o sucesso, até que um dia comum de trabalho, sua vida muda para sempre. Um trabalhador chega ao hospital em estado crítico, ferido gravemente no trabalho. Ele precisa ser operado com urgência e você está pronto para salvá-lo. Mas segundos antes de iniciar a cirurgia, as portas da emergência se abrem e um político influente é trazido às pressas, também precisando da sua habilidade. Então a ordem é clara: deixe o trabalhador de lado, o Dr. Tema deve salvar o político. Você sabe que o trabalhador chegou primeiro, você sabe qual é a escolha correta, mas a pressão é enorme. Os superiores exigem que você opere o homem mais importante. Sua própria carreira está em jogo. Você respira fundo e segue a ordem. A cirurgia é um sucesso. O político sobrevive. Todos ao seu redor o parabenizam. Sua esposa sorri orgulhosa, dizendo que esse é apenas mais um passo no seu futuro brilhante. Mas a verdade aparece logo depois. No corredor do hospital você encontra a esposa e o filho do trabalhador que morreu. Por que você não operou? Destroçados eles perguntam. Por que o senhor deixou ele morrer? Porque a vida dele valia menos? Você não encontra respostas e sai dali em silêncio. Mas aquela pergunta nunca sai da sua mente. Dias se passam e você ainda sente o peso da culpa pelo trabalhador que morreu, enquanto o político continua vivendo como se nada tivesse acontecido. E então, uma semana depois, a história parece se repetir. Dessa vez uma criança, um menino com uma bala na cabeça, chega ao hospital entre a vida e a morte. Você sabe que cada segundo conta, mas antes de começar a cirurgia, as portas se abrem de novo. Dessa vez é um cantor famoso. A mídia já está na entrada do hospital. Os flashes das câmeras iluminam os corredores. Seus superiores não têm dúvidas. Tema, deixa o menino, salve o cantor. Isso vai trazer prestígio para todos nós. Você olha para a maca e pensa. De um lado, um homem rico e conhecido, capaz de abrir portas para sua carreira. Do outro, uma criança anônima, sem ninguém por ele, sem nenhum valor para o hospital. A ordem é clara, mas dessa vez sua consciência fala mais alto. Você lembra da esposa e do filho chorando no corredor. Você lembra da sensação de ter deixado o certo de lado. E então você decide. Não, eu vou salvar o menino. A cirurgia é longa, mas bem sucedida. O garoto sobrevive. E pela primeira vez em muito tempo, você sente a paz dentro de si. Fez o que acreditava ser o correto. Salvou a vida de uma criança inocente. Mesmo que isso custasse tudo para você. Mas essa paz dura pouco. Enquanto você salva o garoto, o cantor morre na outra sala. E no mesmo instante você percebe. Sua carreira nunca mais será a mesma. E o que você acreditava ser a escolha certa acabou de se transformar no início do seu inferno. E o inferno que realmente começa. No hospital, você deixa de ser o prodígio admirado. Agora é visto como um rebelde que desobedeceu ordens diretas e causou a morte de um homem famoso. Dr. Boyer e Dr. Oppenheim o acusam de ter deixado todos em apuros. E no relatório oficial, sua imagem de médico brilhante começa a desmoronar. Em uma coletiva de imprensa, o diretor Heinemann mente descaradamente, dizendo que todos fizeram o possível para salvar o paciente. E para completar, em um banquete, você descobre que Dr. Boyer, que não conseguiu nem salvar o paciente dele, foi promovido a chefe de cirurgia. E você que realmente salvou uma vida é deixado de lado. Eva, sua noiva, não pensa duas vezes antes de abandoná-lo. Ela joga o anel de noivado aos seus pés, como quem descarta algo sem valor. Você perde tudo: carreira, amor, respeito. Exausto, você vai até o leito de Johan, o garoto que salvou, e em um momento de desespero, confessa em voz baixa: queria que o diretor Heinemann estivesse morto. Algumas semanas depois, o hospital mergulha em silêncio. O diretor Heinemann é encontrado morto. Pouco depois, os doutores Boyer e Oppenheim também aparecem assassinados. O choque se espalha pelos corredores. Você que havia desejado em segredo a morte do diretor, sente o peso da consciência. Então você recebe outra notícia inquietante. Os irmãos Liebert, Johan e sua irmã gêmea Anna, desapareceram misteriosamente do hospital sem deixar rastros. No funeral do diretor, a polícia se aproxima de você. O inspetor Lunge, frio e analítico, diz que os médicos foram envenenados com balas de doce misturadas a um relaxante muscular. E a cada palavra, o olhar dele deixa claro que você é um suspeito. As pressões aumentam, você pensa em abandonar tudo e voltar para o Japão. Mas de repente, com as vagas abertas pelas mortes, o conselho decide promover você a chefe da cirurgia, e sua vida parece se estabilizar outra vez. Até Eva, arrependida, tenta voltar para você, mas agora é tarde demais, você a rejeita. E ainda assim, no fundo da sua mente, algo não se encaixa. As mortes, os desaparecimentos, tudo parece conectado, mas você ainda não sabe como. E os anos passam, 9 anos para ser exato. Você se torna um cirurgião respeitado, referência na sua área, treinando novos médicos e assumindo casos quase impossíveis. Sua carreira se reconstrói, sua vida parece finalmente voltar ao eixo, mas o passado nunca desaparece por completo.
as lembranças continuam lá. As mortes no hospital, os olhares de suspeita, o desaparecimento misterioso das crianças, até que em uma noite chuvosa, tudo retorna. Um criminoso chamado Adolf Junkers é atropelado enquanto foge de algo. Você é chamado para operá-lo. A cirurgia é longa, mas bem sucedida. Ao acordar ainda grog, o homem olha para você com terror nos olhos e sussurra uma frase: "O monstro está vindo." Por algum motivo, essas palavras fazem o seu sangue gelar. Algumas horas depois, a polícia começa a interrogar Junkers sobre uma série de assassinatos de casais ricos. Ele foi visto na cena de 3 desses assassinatos. Ele permanece em silêncio, mas surta quando o inspetor Junkers faz uma simples pergunta: quem o contratou? Depois que o inspetor sai da sala, você tenta acalmá-lo. Tenta convencê-lo que contar a verdade é a única forma de se libertar daquele medo. E por um momento parece que ele vai ceder. Porém, naquela noite tudo desmorona. Você encontra o policial designado para proteger Junkers morto envenenado. Exatamente da mesma forma que Heinemann, Boyer e Oppenheim, anos atrás. Seu coração dispara. Seguindo as pegadas de pânico de Junkers, você o encontra em um canteiro de obras, mas ele não está sozinho. Diante de você, de pé, sereno, quase angelical, está o menino que você salvou, Johann. Ele olha para você como se nada tivesse acontecido, e sem pressa e sem medo confessa: foi ele quem envenenou os médicos, foi ele quem matou o policial, ele contratou Junkers e matou os outros comparsas. Ele é o responsável por todos esses corpos. E então, diante dos seus olhos, Johann aponta a arma para Junkers e o executa com a mesma frieza com que alguém apaga a chama de uma vela. Você fica paralisado. Ele se aproxima de você e diz: "Não me diga que você não queria aquilo, doutor. Você estava dizendo isso quando eu recuperei a consciência. Você os odiou a ponto de desejar a morte deles." Naquele instante, tomado pela culpa, você entende. Fazer o bem não é uma garantia de que o resultado será bom. Às vezes, salvar uma vida significa condenar dezenas de outras. Johann passa por você e vai embora. Após isso, você tenta explicar para a polícia o que viu. Conta sobre Johann, sobre a execução, sobre os envenenamentos, mas o inspetor Lung não acredita. Para ele, tudo aponta para você. Você era o médico responsável e você estava presente em cada uma das mortes. O inspetor Lung, meticuloso e analítico, olha nos seus olhos e vê apenas suspeita. Ele não enxerga Johann. Na mente dele, o monstro é você. Mas como ele não tem provas, ele vai embora. E então o dilema volta. Sua vida, que um dia foi dedicada a salvar, agora é marcada pela dúvida, pelo medo e pela perseguição. Você poderia simplesmente fugir, voltar para o Japão, apagar tudo. Mas como viver sabendo que aquele a quem você deu a vida continua caminhando pelo mundo, espalhando morte como se fosse algo banal? Não, você entende com a dor que corrói cada parte da sua consciência que não existe outra saída. Você é médico, foi treinado para salvar, mas agora pela primeira vez, seu juramento precisa ser quebrado, porque salvar Johann foi o seu maior erro, e matá-lo é a única forma de corrigir esse erro. Monster não é apenas a história de um médico e um assassino. É a história de até onde o peso das nossas escolhas pode nos levar, e até que ponto nós podemos chegar ao tentar corrigir esses erros. Esta é a reflexão que Monster deixa. O monstro pode estar diante de nós ou dentro de nós. E aí, o que você achou da premissa inicial de Monster? Será que Tema se tornará igual ao Johann para tentar impedir ele? Ou será que o bem vencerá no final? Eu espero que esse vídeo tenha te dado muita vontade de assistir essa maravilhosa obra. Esse é meu primeiro vídeo com essa temática. Se gostaram dele, por favor deixem nos comentários o feedback. E se inscrevam no canal para mais vídeos como esse.